E aí, galera? E aí, galera, beleza? Aproveitando o gancho do último post, foi assim um período muito chato em que todo dia eu recebia 5, 6 e-mails pedindo para poder falar da mesma coisa, que é a diferença do VR158 com o Hanover BR9000. Então eu vou deixar o link do post aqui de baixo para que vocês possam tirar a dúvida de vocês de uma forma bem isenta, porque eu não vendo equipamentos. Então vocês podem tirar a conclusão de qual equipamento é o melhor segundo a necessidade de vocês, tá bom? Eu tenho os dois, já tive números, e eu posso fazer esse julgamento de valor. Tchau, Valimir. Eu posso fazer esse julgamento de valor. Por muito tempo, ter os dois equipamentos. Eu já tive o 158 desde que começou a ser vendido em todas as versões. Sim, existem versões diferentes. Pouca gente sabe disso. E de Hanover também existem muitas versões. Tchau, querido. Existem muitas versões também do Hanover. Todo mundo sabe disso, é mais comum. Por ser um rádio digital, por depender de uma programação. Então eu expliquei ali, a grosso modo, tentando ser o mais simplista possível, a função de algumas teclas, como se usa o equipamento, o que eu acho de cada um. E eu espero que isso possa ajudar você na sua conclusão. Se você mora numa zona rural e não tem necessidade de homologação, você pode, não deve, mas pode comprar um rádio como o 158. Por ser um rádio mais simples, você não tem muita intimidade com tecnologia, você pode comprar um rádio analógico. Eu indico. Também gosto de 158 por diversas outras coisas que ele me oferece. Por exemplo, o áudio dele original é um áudio muito bonito. O microfone dele é o mesmo microfone do VR94 e VR95 atuais. E é um microfone muito bom. Uma cápsula de 600 ohms, a captação dele é o mesmo tipo de captação dos rádios mais antigos. Dá para você fazer uma baita modificação no circuito ali, melhorar bastante. O que você não deve fazer é escancarar trim-pot, porque você deixa a onda quadrada, e onda quadrada não ganha sinal, entendeu? Evitar de fazer esse tipo de coisa. Faz modificação no circuito de forma que o negócio fique tinindo e você vai ficar muito mais satisfeito. E já no Hanover dá para fazer a mesma coisa, só que são peças em SMD. É necessário que se tenha estações de solda ou ferros de solda com ponta de 0,1 milímetros, com temperatura adequada, ajustável, ou soprador de calor, que é um outro tipo de estação de solda. Se você for mexer na parte de áudio, você não pode mexer com soprador de calor, você tem que ter um dessoldador eletrônico, igual eu tenho lá em casa. Você tirar o circuito, trocar o circuito, você encaixa um cachimbo nesse dessoldador, dá umas gotas de álcool isopropílico ou álcool absoluto na peça, você encosta o dessoldador e já busca. Tem uma plaquinha, um trilho, você põe a placa ali, você vai lá, mira, ele vai baixar sozinho, ele tira o componente, você encaixa o outro componente, ele vai solda o outro componente. Então você não tem aquela coisa de correr risco de estragar a trilha, estragar o equipamento. Mas falando o lado negativo, foi o que eu deixei esse vídeo para poder falar o lado negativo dos dois rádios, porque eu classifico os dois equipamentos, deixar bem claro isso, como a briga entre o New Civic e o Toyota Corolla, porque são dois carros extremamente ótimos, assim como o VR158 e o Hanover, são dois rádios extremamente ótimos. Então não tem uma discussão em que eu possa falar o tal rádio ganhou, não tem jeito. Cada um vai te agradar de uma forma diferente, entendeu? O lado negativo dos dois equipamentos: os dois equipamentos, ambos foi bem redundante, mas os dois equipamentos, essas duas marcas, esses dois modelos,
tem suas peculiaridades. A pior coisa que existe no VR-158 é a derivação de frequência. Ele fica alguns modelos, desculpa, não é modelo, porque o modelo já é o VR-158. Algumas unidades, né, algumas amostras apontam uma pequena derivação na última casa do frequencímetro, e isso deixa muita gente irritada. O que você pode fazer? Vai na alimentação do frequencímetro, liga ali coloca ali uma chave de liga e desliga, para você não ver, porque isso não tem cura, ok? Você tem que fazer literalmente vista grossa. Isso não vai resolver porque o ponto onde você busca, o ponto em que o engenheiro que projetou o rádio escolheu para poder buscar o sinal do frequencímetro é um ponto que, para ser filtrado, precisa de um capacitor cerâmico, e esse capacitor cerâmico está perto de uma peça em que esquenta. Então, à medida que essa peça esquenta ou esfria, ele deriva frequência. À medida que você põe o rádio no carro, ou em casa, num lugar mais quente ou não, o rádio ele vai derivar a frequência. Se você coloca o rádio no lugar que tem ar-condicionado, ele vai derivar a frequência, porém, para o outro lado. Ele esquenta, ele vai para frente. Ele esfria, ele vai para trás. Literalmente assim, né? Ele pula no frio para 9 e no calor para 1, para 2. Então ele tem essa derivação por causa de temperatura, por causa do ponto que ele busca o sinal do contador de frequência, entendeu? Não tem jeito que você pode fazer vista grossa e colocar uma chave de liga e desliga no frequencímetro ali, igual é feito no VR9000. Ponto final. O VR9000 você não vê isso porque não tem a última casa do frequencímetro. Se tivesse mais uma casa ali, você ia ficar doido, porque o rádio corre muito mais do que o VR-158. É muita coisa. A mesma coisa acontece com o Hanover. Ele tem essa mesma variação. Você pode ver nos sites especializados nos Estados Unidos que existem algumas pequenas, eles chamam de correções, mas eles não corrigem. Isso melhora a situação, porque isso não tem correção. Qualquer rádio, até o IC7000, ele flutua na frequência. Não tem esse lance, ele não vai fugir. Não, ele não vai, você não vai ver fugir, porque primeiro o ponto de alimentação ali é diferente do ponto de alimentação no rádio PX. Não que seja diferente a qualidade, mas o ponto de alimentação, vamos falar só do Hanover, o ponto de alimentação, o ponto que ele busca o RF para fazer a leitura e mostrar no contador de frequência é no processador. Não é analógico, esse sistema não é analógico. Ele não vai buscar através de um fiozinho blindado na placa e correr risco de você encostar a mão nele, ele alterar e tal, entendeu? Não tem isso, ele busca no processador e ali ele fica fixo. Ele corre frequência igual o 158, corre, porém ele não corre frequência no painel, ele não corre no painel de forma de incomodar psicologicamente, porque essa corridinha que ele dá é tão ínfima que se ele não mostrar no painel, você não é capaz de notar. Então, o 158 ele perde nesse aspecto, não de estabilidade, porque todos eles são iguais, todos eles dão uma pequena corridinha. O Hanover corre menos, claro, mas eles dão uma flutuadinha na frequência. Mas o 158 nesse aspecto ele perde, ponto final, não tem jeito. O ponto negativo do Hanover em relação ao 158, o ponto negativo do Hanover é o áudio, não é a cápsula propriamente dita. Depois eu vou chegar nesse aspecto. O áudio do 158 em relação ao Hanover é 1 zilhão de vezes mais forte, mas o áudio do Hanover original não presta, é pouco áudio. O circuito dele é um circuito com pouco ganho, sabe, o nível de filtragem de ruído é muito alto, e por isso ele dá uma defasada na quantidade de áudio. O que a gente faz? A gente não sei. O que eu faço é trocar o circuito de áudio, troco alguns capacitores, alguns resistores ali na entrada, e ele dá um ganho de áudio fenomenal, 4 vezes mais áudio do que o normal. Então é simples, se você quiser fazer isso, você busca o datasheet ali do componente, você vai comparar com outros componentes. Não me pergunte isso, porque isso é uma coisa da minha profissão, eu não vou passar para ninguém, não passo isso para ninguém. Então eu já mandei fazer alguns circuitos, inclusive fiz do meu jeito, do jeito que eu queria, tá lá em casa, eu trabalho com eles. Então você tem como quadriplicar o áudio do rádio e aproveitar principalmente a cápsula original dele. Por que eu estou dizendo isso? Porque a cápsula do 158 é uma cápsula de 600 ohms, ele capta mais o som ambiente, a sua voz ela vai mais limpa. Já a cápsula do Hanover é 150 ohms,
ela é menos sensível. Então a cápsula do Hanover, quando você melhora o áudio na placa, ela tende a pegar realmente mais a sua voz. E quando pega mais a sua voz no sistema que foi retrabalhado, dá a impressão que o áudio está processado mesmo, com força, que o seu áudio sobe, ele quadriplica. Quem já escutou a modulação de um rádio que eu fiz, né, Roberto? Você escutou aí outro dia o seu vizinho modulando, você perguntou para ele se ele estava com uma botina de 300 watts, ele falou que não, estava com um rádio que eu fiz. Você ficou sem graça, desligou o rádio porque você não gosta de mim, mas infelizmente a conversa é essa. É isso que eu faço com o equipamento. O cara eu chegava lá fundo de poço para ele, e ele chegando para você colando dB, por quê? Porque o áudio ele faz o trabalho, e junto com o áudio, uma perfeita onda senoidal. Enquanto vocês não amadurecerem a ideia e se atentar para isso, vocês não vão conseguir entender que existe uma... Qual a palavra que eu vou usar? Tem que haver uma harmonia com o que existe com as leis do universo. O que a gente pode fazer é traduzir, é fazer com que o nosso trabalho ele entre em contato, ele tenha acesso a essas leis. E por isso o sinal fica forte pra cacete, tá? Mas voltando ao assunto, trabalhando o áudio do Hanover, tem condições de você aproveitar a cápsula sem precisar de mexer no microfone. Tanto que os rádios que eu faço agora, eu não abro mais a cápsula para trocar a cápsula. Ou melhor, eu não abro o microfone para trocar a cápsula, eu não mexo em nada disso. Então, você não tem que se preocupar. E esses são os dois aspectos que eu considero de negativo nos dois rádios. A frequência, a derivação de frequência do 158, em algumas amostras, ela chega a ser gritante. Deixa eu arrumar essa câmera aqui, pronto. Ela chega a ser gritante e chega a irritar, tá? No meu, eu coloquei uma chavinha desliga, porque isso me irrita também. Não é diferente. Eu só vou passar para vocês pontos de vistas a partir de mim, porque eu não tenho como fazer leituras de coisas que eu vi a partir dos outros, entendeu? Então, é isso. Não quer dizer que todas as amostras do VR sejam iguais. Algumas que eu tive não apresentaram esse problema, outras apresentaram muito esse problema. Então, é mais ou menos por aí. De modo geral, dá para se ter um ganho em relação aos dois equipamentos, de forma que você não fica aborrecido, tá? Agora, já no Hanover, voltando, a questão do áudio original dele não presta. Não é questão do microfone. O microfone, se você trocar a cápsula, ele melhora. Melhora sim o áudio, mas ele não capta mais áudio. Ele é um rádio de pouco áudio. Se você falar um pouquinho afastado com o microfone, ele não vai captar. Então, é necessário que se altere ali as características originais do equipamento, troca ele circuito de áudio, resistências, se altere o ganho ali do circuito, para que ele possa dar um ótimo rendimento e com isso você ficar literalmente muito feliz. Então, os dois pontos em que eu acho que pendem negativamente para os dois rádios é essa. Se você não quer gastar com rádio, quero comprar um rádio original, homologado, não quero gastar. Então tenha ciência de que o Hanover, ele é muito bom, eu acredito que ele é um dos melhores rádios que tem no mercado, mas é um rádio limitado, beleza? Então fica aí a dica para que você compreenda. E eu particularmente, eu gosto do Hanover, é um radiaço, porém você tem que estar ciente disso aí. É um rádio com pouco áudio, é um rádio que pode te oferecer um certo desempenho, mas ele é bem deficitário. Por outro lado, se você quiser comprar um 158, você vai ter um rádio que tem essa derivação, que o original esquenta pra cacete. Então seria interessante que você... Ai, bateu! Putz! Esse cara de moto, vou te falar, é muito difícil, né? O cara parado, um carro de criança desses aí que levam criança pra escola, foi cortar o carro e a moto passou vazada, bateu no carro. Tá bom que não aconteceu nada de grave, só o cara deu uma rabiada ali. Então, até desconcentra, gente. Eu fico com medo dos outros machucar. Eu particularmente tenho, medo desses acidentes, ainda mais de moto. Já vi cada um pior do que o outro. Então, você sabe que o 158 é legal que você troque o modulador dele, coloca o modulador parrudo, um ganho lá em cima para poder evitar de esquentar. Olhe se tem pasta térmica. Isso se você não vai fazer alteração no rádio. Se você for fazer alteração no rádio, tem que olhar isso tudo para que ele possa te dar um bom desempenho. Senão que ele vai te dar amolação com o tempo, vai começar a cozinhar. Aí ele começa a dar uma choradinha em SSB. Então, existem os pulos do gato, eles estão no circuito.
e não no que vocês veem no bruto, tá bom? O circuito que ele é modificado, ele tem que ser modificado parte a parte para que ele não abra o bico. Então é isso aí. Se você quer comprar um VR 158, você já sabe por onde você tem que partir e sabe que ele original é o rádio que tem as suas deficiências. Se você quer comprar um Hanover, também você sabe as deficiências do rádio, estou apresentando aqui, sabe as qualidades que ele vai te dar. Qual que eu prefiro? Eu tenho os dois. Ah, mas qual que você prefere? Eu tenho os dois, eu gosto dos dois, a recepção dos dois é idêntica. A transmissão do Hanover, se for bem trabalhado o circuito dele, ele transmite muito, o rádio fica uma paulada. O 158, se souber fazer a coisa certa nele, o rádio fica espetacular. Então, não se iludam no que vocês veem na internet. Ainda mais ter um montão de vídeo aí tentando denegrir meu trabalho. Não se preocupem, porque se meu trabalho fosse basicamente só o que vocês estão vendo aí, eu estaria muito feliz, ficaria muito alegre. Basta pegar um rádio que eu fiz e comparar com essas coisas que esse pessoal faz aí. Então, a dica é essa, é você ter consciência de qual rádio que você vai adquirir, qual o uso que você vai dar para ele. Se você vai para uma BR-040, se você é caminhoneiro e depende aí do seu rádio, se você depende mesmo dele, compra um rádio homologado. Compra um rádio homologado porque você corre menos risco. Tá, beleza, galera? Um grande abraço para você que acompanha nossos vídeos. E se você gosta dos nossos vídeos e acompanha o nosso trabalho, dá um likezinho aqui no YouTube. Fique com Deus.